Neste momento, daremos início a mais um evento objetivando o resgate e a preservação da memória da participação da Brigada Militar na Revolução de 1924 em eventos que projetaram nacionalmente a milícia gaúcha. Além da imposição da medalha do centenário da Brigada Militar na Revolução de 1924, momento âncora do nosso evento, contamos e contaremos ainda com a exposição organizada pelo Museu da Brigada Militar e também com um colóquio histórico sobre os eventos envolvendo a Brigada Militar. Honra-nos com suas presenças as seguintes autoridades e convidados. Secretário da Segurança Pública do Estado, Sandro Caron. Desembargador Militar, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Subcomandante-Geral da Brigada Militar, Coronel PM Douglas da Rosa Soares. Chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, Coronel PM Luiz Gustavo Soares Pereira, em nome de quem saudamos os demais oficiais e praças da Brigada Militar aqui presentes. Diretor-Geral Adjunto do IGP, Perito Criminal, Michael Luiz Santos, que neste ato representa a senhora Diretora-Geral. Procuradora do Estado, doutora Carolina Oliveira de Lima. Reitor da Universidade UBRA, doutor Adriano Chiarini da Silva. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol e nosso anfitrião, doutor Luciano Damer. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, doutor Miguel Frederico, do Espírito Santo. Presidente da Sicredi Origens, apoiadora dos eventos realizados ao longo deste ano, doutor Ronaldo Ciancovski. Diretor-presidente de DCM, também apoiadora dos nossos eventos, Daniel Lopes dos Santos. Representantes da imprensa, diretores, presidentes ou representantes de entidades e classes e demais instituições que compõem a grande família brigadiana, demais convidados, senhoras e senhores. Canto do Hino Nacional. Convidamos todos os presentes para que de pé ouçamos o hino nacional que será executado em peça solo pelo músico e servidor do Tribunal de Justiça Militar, Carlos Roberto Teixeira.
Convidamos o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, professor Miguel Frederico do Espírito Santo, a fazer uso da palavra e a abertura oficial do evento. Saúdo a todos em nome daquelas autoridades às quais de preferência a nossa cerimonialista. Conforme ela própria anunciou, a nossa reunião de hoje, o nosso congraçamento diz respeito a pensar a memória da Brigada Militar na Revolução de 1924. Efetivamente, a Brigada Militar, em 1924, teve seu batido de fogo como o grande exército estadual que era. Podemos se dizer que tinha o poder de fogo superior ao exército brasileiro propriamente. E se estampa a medalha, estampa a moeda, que vai ser objeto de agraciamento de diversos daqueles que a elas fazem jus. Se estampa essa medalha, essa moeda, a imagem de Claudino Nunes Pereira, coronel Claudino Nunes Pereira, eminente comandante da Brigada Militar, que inclusive esteve em ação em São Paulo contra os insurretos de 24. Temos que a imagem dele na medalha e na moeda representa, não era ele o comandante da brigada, era o coronel Matheus, mas representa a imagem do coronel Claudino Nunes Pereira, representa todos aqueles vinculados à Brigada Militar que se envolveram naquele episódio. Representa também aqueles que não sendo da Brigada Militar, como o coronel Emílio Sisteiro, o coronel Arthur Otaviano Travassos Alves, o coronel João de Deus Carnaval Cunha, que foram peças extremamente importantes para a renovação da brigada e para conduzir a brigada aos êxitos que teve durante o confronto com os insurretos de 24. No mais, o professor Romeu e o coronel Jerônimo deverão detalhar os acontecimentos na medida das possibilidades e da escassez de tempo que nós temos. Agora, a favor do coronel Jerônimo e do professor Romeu, temos que a história de 24 é uma história muito conhecida. É uma história que nunca foi olvidada. E relembrar essa história é muito importante, porque relembrando essa história, relembrando esse confronto, relembrando tudo aquilo que passou, nós vamos afirmar a nossa dignidade como brasileiros, como rio-grandenses e como brasileiros. Então eu quero chamar o professor, o coronel Jerônimo Braga e o professor Romeu Wojtkowski para que venham até aqui para pronunciarem as suas falas. Então nós vamos dar início o mais rápido possível ao colóquio, a essa roda de conversa sobre 24, sobre o Rio Grande do Sul e 24. Mas antes disso, e até para dar um incentivo à discussão só entre os dois, porque a palavra não vai ser dada ao público em função das obras, eu vou não produzir qualquer
fazer apenas uma leitura de um discurso pronunciado no Senado Federal em 1929. Apenas um fragmento de um discurso pronunciado no Senado Federal em 1929. O primeiro discurso que o senador Irineu Machado faz quando ele trata da sucessão presidencial de 30. Porque eram candidatos Getúlio Vargas e Júlio Prestes. E Irineu Machado, que fora jacobino, glorianista com seus 20 anos de idade, mas também jacobino-helenista, ligado ao Ezra Fonseca, junto com o Nino Peçanha, depois de 10 e 29. E apoiou em 22 a candidatura do Nino Peçanha para a presidência da República. Em 29 ele faz um amplo levantamento, uma ampla reflexão sobre o que se tratou naquele período. Eu só vou ler, não vou fazer comentário nenhum, vou deixar então que o Coronel Braga e o professor Romeu falem. A palavra então Irineu Machado, e diz Irineu Machado. O Irineu Machado tinha conversado com o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha foi até o gabinete dele para pedir que ele apoiasse o Getúlio Vargas como candidato a presidente da República. E ele então vai explicar por que ele não ia apoiar o Getúlio como candidato a presidente da República. Eu vou agora passar a palavra para o Irineu Machado para ele próprio dizer. E ele diz assim: portanto, eu nunca poderia aceitar uma candidatura que partisse do Rio Grande do Sul. Eu disse que não ia fazer comentário nenhum, mas eu só vou aproveitar uma brechinha e dizer alguma coisa. Porque isso não foi eu que digo também, isso que diz o Otto, isso que diz a Marita Ferreira Moraes, isso que diz o Tarja. E o Rio Grande do Sul sempre surgiu como um elemento de perturbação do equilíbrio nacional de poder. E teve êxito em 1910, na candidatura do Hermes da Fonseca, em 19, quando consegue emplacar as pessoas na presidência da República, e em 30, quando se elege o Getúlio Vargas. Mas dizem os autores, eu repito, que sempre que houve uma dissensão entre Minas Gerais e São Paulo, o Rio Grande aproveita e, com o apoio permanente que tinha nas articulações que sempre teve no Exército Nacional, eles conseguem equilibrar e conseguem fazer com que a balança penda para o lado dele. Então, dessas 3 ocasiões, o Rio Grande do Sul conseguiu. Então, o Rio Grande era assim considerado, quer dizer, um elemento estranho, mas um elemento perturbador do equilíbrio nacional do poder. Bom, vou agora volta a palavra, e agora não tiro mais a palavra de Deus. Continua, dizendo a questão. Sabem todos que o ciclo revolucionário começou em 5 de junho de 1922. Em fins de janeiro de 1922, o senhor Vespucio de Abreu, senador, recebeu, o senador do Rio Grande do Sul, o seguinte telegrama cifrado de código de elementos. Então aí vocês podem avaliar o envolvimento do código de elementos com o que vem acontecendo, o que vai acontecer, o que passa a acontecer. Dizer, o telegrama que se acha no artigo de Nino Peçanha, e cuja tradução é feita com a letra do senhor Vespucio de Abreu. Esse telegrama diz o seguinte: senador Vespucio de Abreu, à vista antecedentes fatos mencionados, vosso cifrado 24, parece indispensável assentar-lhes desde já seguintes normas de ação. Votos e medidas estabelecendo normas de ação para serem seguidas por aqueles que estavam pensando no levante contra o Arthur Bernardes. Primeiro, e em desagrado ao Hermes da Fonseca. Primeiro, combater os próprios vermes na tribuna e na imprensa,
a intervenção federal nos estados, particularmente a que está iminente em Pernambuco, maximizando essa intervenção aberta e disfarçada, direta ou indireta, mas em qualquer caso, essa profissional constituirá um dos mais graves atentados ao regime federativo. Segundo, por meio do manifesto publicado conjuntamente, cada acidente deverá procurar inéditos protestos contra tais violências e aconselhar a resistência material. Terceiro, consentir na mesma ocasião clube militar ou chefes militares aconselhem o Exército a respeitar a autonomia dos Estados e a não servir de instrumento de opressão. Quarto, promover quanto antes o pacto ou liga de defesa comum entre Estados dissidentes para que se auxiliem mutuamente em todos os meios forem praticáveis, ouvidos a respeito dos livres dissidentes, comunicar e promover e deliberar. Auxiliosas saudações, votos do dever. Continua o Irineu Machado depois da leitura do telegrama do Código do Estudo de Abreu. Se a atitude do clube militar e a ação do Marechal Hermes tiveram alguma ligação ou não com esse telegrama, eu ignoro. Pois se ela respondia a essa demonstração militar às instruções do Rio Grande do Sul, se a norma de ação traçada à reação republicana era espontaneamente a que surgia dos acontecimentos, por que condenar o espontâneo que vinha de acordo com as instruções? Por que condenar o natural e o lógico, quando eram perfeitamente o que se devia fazer como artificial, como elaborado pela ação política? Na véspera do movimento de 5 de junho, eu fui comissionado por seu interessante, para entender-me com o Marechal Hermes da Fonseca e com ele me entendi nas lutas do 3 e 4 de junho, a fim de pedir-me que evitasse o movimento revolucionário. Eu havia devolvido o bravo e glorioso Joaquim Inácio Batista Cardoso, avô do nosso insigne ex-presidente da República, Fernando Henrique, o general da República que morreu no cárcere e que eu via o tenente de cavalaria republicano do Colombo na alvorada de 15 de dezembro de novembro, desenvolvendo a espada para abrir o poder e a situação ao voto de agora. Joaquim Inácio, compreendendo as altas razões que eu decidiria, e dispunha a disse, entretanto, que fosse entender com o Marechal. Com ele eu entendi. Não esqueci da minha missão, e saí dizendo, já que insisto em fazer esse movimento, será vencido. Venci, contará comigo a seu lado cairei. Estou revelando hoje a nova conduta de interpretação para pô-la em luminoso confronto fácil. A decora do DVD, o movimento é vencido, pode diminuir os exércitos da reação republicana, com uma ordem do dia de discussão de todos os liberais. Nilo Peçanha vem para a tribuna do Senado, assumir inteira a responsabilidade do movimento e defender a revolução com a qual não concordara e que ele não aconselhara. Quem conhece os precedentes da nossa história não pode aceitar nunca mais a orientação política de ordem presente, nem pode confiar pelo menos na sabedoria dos conflitos. Bom, sabem, senhores, como foi que me respondeu ao movimento? Nos famosos artigos pela ordem publicados na Federação, no Observatório Católico, o órgão oficial do Vaticano Bautista. O grande ponto tem que ficar muito claro é que pode se entender. Ele, embora tivesse proposto uma tomada de posição enérgica do setor militar, que foi realizada na década de junho, ele era um legalista, ele era o nome pela ordem. Eu não vou ler o resto do discurso do Irineu Machado, porque os nossos palestrantes não dizer, mas eu só quero acentuar a motivação de tudo isso que veio a acontecer depois. E onde estava, e quem havia pensado no movimento, e, enfim, os rumos que foram tomados por um novo. Bom, professor Romeu e coronel Jerônimo, vocês estão com a palavra.
Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde. Me incumbiram de falar sobre a Brigada Militar e o engajamento da Brigada Militar nesse episódio fundamental na história da milícia do Estado do Rio Grande do Sul. Talvez a mais importante, a mais aguerrida força pública da história do Brasil seja a Brigada Militar. E devido a nosso tempo, a visibilidade de tempo, eu já vou direto nesse engajamento da Brigada Militar contra o tenentismo. Não vou entrar nas razões pelas quais surgiu o tenentismo, eu vou deixar isso para outra ocasião, isso vai ser um debate para outros momentos. Não vou deter, não sei que o coronel esteja a falar sobre a questão da origem do tenetismo, essas questões. Tá. Não, eu também vou falar sobre o Claudino, né? Inevitavelmente eu vou ter sobre o coronel Claudino, que foi um oficial fundamental nesse engajamento da Brigada Militar contra o tenentismo. Bom, o tenentismo tem origem com a programação da República, brevemente, para você ter, com a programação da República, dia 15 de novembro de 1889. Na verdade, dá para dizer que a Brigada Militar, enquanto milícia estadual, e o tenentismo tem origem nesse mesmo ato que programou a República. Por que tem origem nesse mesmo ato? Porque nesse ato da programação da República, e o historiador José Murilo de Carvalho diz que esse foi o primeiro tenentismo no Brasil, foi o golpe militar que instituiu a República e derrubou a monarquia. E com esse ato, fez com que aquelas entidades políticas que existiam no Império se transformassem em estados, como a província se tornasse em estados. E aí os primeiros decretos que formaram esse novo regime, que são o decreto número 1, decreto número 2, 3 e 7, e sobretudo o decreto número 1, que é o decreto número 2, baixado pelo governo provisório da República, diz assim: agora vocês se transformaram em Estado, agora vocês fazem as suas próprias forças públicas. Vocês fazem as suas polícias. Quer dizer, houve um rompimento constitucional, que pouca gente estuda isso, houve um rompimento constitucional. Houve uma mudança, houve uma instituição, houve um outro regime, uma outra realidade aqui. E aí os militares que programaram a República se sentiram-se empoderados. Não, nós somos empoderados, nós temos a força. Mas não vou entrar mais assim, em detalhes, assim, que eu devia, assim, isso aí para a questão de hora. Ontem eu falei mais de horas sobre essa questão do tenentismo lá em Santo Ângelo. Pois é, só 20 minutos, pois é, então eu tenho que correr. Aí, no decorrer desse só para situar, então já bem rápido, assim, o tenentismo dá para dizer assim, que é um livro dividido em 5 ou 6 capítulos. O primeiro capítulo do tenentismo é o golpe militar que instituiu a República em 1889, dia 15 de novembro de 1889. Dá para dizer que esse é o primeiro capítulo, o capítulo introdutório do tenentismo. O segundo capítulo é os 18 do Forte, que é aquela imagem que está ali, que aparece ali na medalha ali, dos 18 do Forte, que foi uma manifestação dos militares contra o governo de Inácio Pessoa e a eleição do Arthur Bernardes. Os 18 do Forte. Aí surge a grande figura que tem que ser respeito, tem que ter respeito, e aqui, além de comemorar, esse engajamento da Brigada contra o tenentismo, também é a comemoração, também é lembrar também de homens que deram a vida em nome do dever e em nome do ideal. Os tenentes lutaram, as causas tenentistas, eles lutaram em nome do ideal. Mas a Brigada lutou em nome do dever. Foi dever da Brigada Militar lutar contra os tenentes. E o dever é uma questão muito importante, principalmente para as polícias, para aqueles. Dever, por exemplo, um policial. O policial tem o dever de salvar uma outra vida, mesmo com o sacrifício de sua própria vida. É um dever dele, isso é um dever. Então há um segmento aí político aí que fala assim, não sei o que, Coluna Prestes, não sei o que, ideal, o socialismo, não sei o que, todas essas coisas assim. Não foi bem assim. A Brigada teve obrigação, sim, de lutar contra a insurreição tenentista. É um dever. E que seja assim, sempre. E isso também se comemora hoje. Homens que deram a vida em nome do dever também. Como Travassos Alves, como o
capitão Cristalino Fagundes, como o sargento Demetrio Vitti, que é o nome de rua lá da academia, lá, o capitão Cristalino Fagundes, que é o nome de rua ali no Partenon, como o coronel Arthur Travassos Alves, que deu a vida lá no Nordeste, os ossos, os corpos, os restos mortais, como lá em Petrolina, que tinha que trazer aqui para o Rio Grande do Sul o nome desse homem extraordinário, esse homem valente. Há um símbolo também, para mim, a morte, que simboliza a morte em cumprimento do dever na brigada, seja talvez, o melhor que simboliza isso, seja do coronel Aparício Borges, do tenente Arizori Fagundes, do corneteiro Timóteo da Rosa. Talvez esse seja o melhor simbolismo que deram a vida em nome de um dever. Mas eu vou direto nisso, né? Direto naquele jamento. O segundo capítulo, o terceiro capítulo, é a revolta tenentista lá em São Paulo. Os tenentes comandados pelo general de brigada Isidoro Dias Lopes, pelo major Miguel Costa, e pelo capitão Joaquim Távora, e Djalma Dutra e tantos outros. As Alissá, então todos os outros oficiais que levantaram fizeram a revolta. Em nome do ideal. Como diz o historiador da brigada, Aldo Ladeira Ribeiro, diz, não, eles lutaram em nome do ideal, mas nós lutamos em nome do dever. Isso é importante. O terceiro, o quarto capítulo, seja a revolta tenentista na região das Missões. Dia 29 de outubro de 1924, na madrugada de 29 de outubro de 1924, 4 guarnições na região das Missões se levantam contra o governo de Arthur Bernardes. São guarnições federais de Uruguaiana, de São Borja, de São Luís Gonzaga e de Santo Ângelo. Na madrugada, mais ou menos sincronizadas, essas 4 guarnições se levantam. A guarnição de Santo Ângelo, comandada pelo então mitológico, vai ser depois a grande figura mitológica, que é o Luiz Carlos Prestes, o tenente Portela, Mário Portela Fagundes, comanda esse levante em Santo Ângelo. E São Luís Gonzaga, esse levante é comandado pelos então tenentes João Pedro Gay, que é neto do grande historiador francês, que vai morrer em Uruguaiana, que faz um livro que escreve um livro sobre a invasão paraguaia aqui no Rio Grande do Sul. Muito importante. E pelo tenente Aparício Brasil Cabral, que escreveu um livro, inclusive, mais tarde sobre esse episódio. Em São Borja, esse levante é comandado pela figura, talvez, que simboliza melhor o tenentismo, talvez um símbolo máximo do tenentismo, que seja o Siqueira Campos, o capitão Rui Zubarã e o grande tenente Aníbal Benevolo, que morreu com um tiro na boca, tentando destravar a metralhadora, tentando tomar Itaqui. E em Uruguaiana, esse levante é comandado por Juarez Távora e pelo Edgar Dutra. E tem uma tentativa de revolta também em Alegrete, que foi abortada, foi comandada pelo tenente João Alberto. Bom, depois tem depois um capítulo do tenentismo que dá para dizer assim, que é uma parte assim, que é muito explorada pelo pessoal do segmento da esquerda, que é a coluna Prestes, que na verdade é Costa Prestes, surge na verdade lá no Paraná. E um último capítulo seja o engajamento dos tenentes na política. Depois, com a Revolução de 1930, e na Revolução de 1930, se tivesse tempo, e aqui eu troperei muito nesse envolvimento da Brigada Militar, devido à exiguidade do tempo, infelizmente é só 20 minutos, né? Mas o que deu para destacar aqui é a importância da Brigada Militar. O que a Brigada Militar emerge nesse confronto contra o tenentismo? Porque eu não sei se falei antes, mas 5 guerras insurrecionais demarcaram a história da Brigada Militar. Só para fechar. A Revolução Federalista, entre 1892 e 1895, o pessoal fala em 1890, porque a guerra começou já em 1892. A Revolução Federalista, a Revolução de 1923, a guerra, os 3 anos de guerra contra o tenentismo, que nós estamos comemorando nesse evento, a Revolução de 1930, que a Brigada foi protagonista e foi vítima dessa Revolução de 1930, a Brigada
foi ponta de lança da vitória da Revolução de 1930, e inclusive vocês vão pegar a imagem mais icônica da Revolução de 1930, é aquela imagem que está lá, os cavaleiros, os cavalarianos da Brigada Militar, do primeiro regimento de cavalaria da Brigada Militar, e das forças dos corpos provisórios, já voltou a ser denominado corpos provisórios da Brigada Militar, quando amarram seus cavalos naquele famoso episódio de amarrar seus cavalos no obelisco, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, dia 2 de novembro de 1930. Essa é a imagem mais icônica da Revolução. A brigada que foi importantíssima, foi ponta de lança, foi decisiva na vitória da Revolução de 1931. Foi vítima de corrida. Depois de ser assunto para uma outra ocasião. E tinha, depois de 32, que a brigada foi combater os paulistas lá contra agosto. A brigada não queria combater os paulistas, mas o Flores da Cunha, em fidelidade ao presidente Getúlio Vargas, não vai combater. Tanto que atribui a morte do Aparício Borges como um suicídio, né? E o Aparício Borges era primo do Borges de Medeiros. E o Borges de Medeiros já apoiava abertamente os paulistas. Era primo, apesar de 30 anos de diferença, o Borges de Medeiros e o Aparício Borges eram primos. E aí eles não queriam, tanto que ele ficou chocado quando recebeu as ordens no trem, o Aparício Borges, quando ele ia combater os paulistas. Não, era para estar do lado dos paulistas e não combater os paulistas. Essa revolução, mas enfim, é isso. A brigada emergiu dessa revolução fantástica e militarizada, e um exército profissional esplêndido, uma força profissional importantíssima, que ganhou respeito em todo o Brasil a partir do engajamento da luta contra o tenentismo. É isso aí. Vou passar já desde logo para o coronel Jerônimo Braga, também de 20 minutos, dar o seu recado. Boa tarde. Uma das vantagens da idade é que a gente faz tudo. A questão de minutos. O que é uma grande vantagem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a palavra o convite, pelo menos. E dizer que estou honrado de estar ao lado do Romeu. Afinal de contas, a diferença entre nós, o Romeu é um historiador, porque eu sou tão somente um curioso e um apaixonado pela história da brigada. Mas também temos algumas coisas que nos igualam, que é o respeito e a paixão pela história da nossa brigada militar. Isso nos iguala, isso faz da corporação uma coisa ímpar, como instituição respeitada dentro do Estado. Mas o que me traz aqui, e por isso mesmo o Romeu falou antes de mim, então, os aspectos gerais da história, são detalhes para os quais eu tenho muita curiosidade. O que acontecia por detrás de todos esses movimentos? Vamos dar uma olhada no aspecto humano do que acontecia. Que detalhes aconteciam por aí? Então são esses detalhes que eu tenho, que às vezes são difíceis de achar nos registros históricos, mas que aqui e ali a gente acaba conseguindo ter uma colcha de detalhes e ter uma ideia geral desses aspectos da participação da brigada. Quando a brigada foi com aquele grupo de caçadores lá para São Paulo, lá em São Paulo, o combate na cidade de São Paulo foi um dos combates mais ferrenhos, dos piores combates, onde mais morreram pessoas e mais o mundo civil sofreu com aquele movimento, certo? Tanto que aqueles combates todos do estado de São Paulo, especialmente depois da cidade de São Paulo, ali na cidade de Santo Anastácio, que é um município que fica no Paraná, bem ali na divisa do Paraná, né? Ali até hoje tem um monumento no cemitério da cidade,
que alguns anos atrás foi restaurado pelo município e por uma loja maçônica de São Anastácio, onde tem um monumento, onde estão ali sepultados um oficial e 7 praças da Brigada Militar. Uma placa em homenagem aos heróis que tombaram na defesa dos ideais que ele ali, pelos quais se lutava naquela época. Então são detalhes importantes assim que a gente tem que buscar, tem que conhecer. Lá está a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, os paulistas homenageando a Brigada Militar com um monumento especial. Outro fato interessante e muito humano é que lá em São Paulo, na cidade de São Paulo e no caminho até a cidade de São Paulo, a população civil sofria muito, especialmente a população de menor poder aquisitivo. Então começou a acontecer uma coisa extra, uma coisa que não se via naquele tempo. A tropa da brigada, o 1º batalhão, começou com o 1º batalhão, depois se estendeu lá para o 2º batalhão e pelo corpo auxiliar que para lá foi, passou a dividir o rancho, o café da manhã, com a população local. Cada praça estava tomada por controle dado, sargento brigada, né? Era uma espécie de síndico da unidade, juntava a parte de cada um e o pessoal estava passando necessidade, fazia fila lá e eles produziam a alimentação para esse pessoal. Isso é uma novidade, é uma ligação, isso fez uma ligação muito importante com o pessoal de São Paulo e com a brigada, e por isso mesmo, em 1932, a expectativa de apoio da brigada ia além do apoio da brigada, além do que era visto pelos que patrocinavam, pelos que organizaram a Revolução de São Paulo, era visto também como apoio pela sociedade. E o fato de que teve que lutar contra São Paulo, até hoje, o pessoal paulista não nos perdoou muito, uma espécie de revolução traída, né? Mas essa expectativa, essa ligação, esse lado humano que nasce neste momento, nasce também junto com aquela visão da hospitalidade e do coração do novo. Isso é levado lá em São Paulo, isso é muito discutido por lá. Esses aspectos fazem com que, também aqui no Rio Grande do Sul, a movimentação da brigada, quando começou aquele momento estourou o tenentismo, estourou a revolta aqui, não é? A atuação da brigada fosse também com muito cuidado para que a população civil não sofresse. E aí nasce mais fortemente, a partir lá de São Paulo, no primeiro momento lá de São Paulo, e da movimentação aqui no Rio Grande do Sul, o respeito pela capacidade e competência organizacional e operativa da corporação. Essa capacidade operacional e operativa da corporação não nasce por acaso. Nasce lá da visão de Maçon, quando percebendo que era preciso dar uma característica profissional da instituição, o mais rápido possível, ele contrata uma missão instrutora do Exército Nacional. Essa missão instrutora é que traz para nós, aqui para dentro da corporação, oficiais de internacional, que para cá vieram no posto de capitães, no posto de majores, e que aqui e ali, comissionados tenentes coronéis da Brigada Militar, passaram a instruir, a preparar a corporação aos moldes da organização do Exército Nacional. Alguma vantagem, sendo uma força menor e distribuída num espaço geográfico menor, melhor foi organizar essa tropa como um bom conjunto operacional.
E começou a nascer aí, então, esse respeito por essa capacidade operativa. Tanto é verdade que é uma coisa que se ressaltou muito na época do Sesc Centenário, inclusive na canção do Sesc Centenário, se falava Brigada Invicta, porque não havia combate ou condições de derrota. E um dos grandes exemplos de treinamento da tropa, já anteriormente visto, foi a criação da linha do tiro e o alto performance de treinamento do tiro. Tanto é que por isso foi criada a Companhia de Metralhadoras Pesadas. Essa Companhia de Metralhadoras Pesadas era decisiva nos combates. E as metralhadoras pesadas naquele tempo, né, eram três tipos de armas para o Colt, que era americano, a Schwarz-Lose, que vinha da Alemanha, e a Hotchkiss, que vinha da França, um calibre 7,7 milímetros, é um calibre simples, mas era considerado, era um grande calibre usado no Mosquetão, usado nas maiores, os motores, tudo era 7 milímetros, e essa arma era 7 milímetros. Com a vantagem de que tanto a Hotchkiss, especialmente a Hotchkiss 14, tinham reparos, capacidade de montagem operativa antiaérea, já que os aviões naquela época pouca velocidade. E eram usados também para isso, mas muito, principalmente, eram usadas no tiro à distância para bater regiões antes do assalto. Porque o assalto foi se dar mais na Revolução de 32 que nas outras revoluções, e a tropa estava preparada para passar. Pois muito bem. Um outro detalhe. Quando o primeiro regimento, por causa de tudo se deu naquela região do noroeste do estado, Centro-Ândia, todo aquele, como o professor por ali, cheio de equipamento, Guaiana, a organização se deu toda naquele momento por ali, mais ou menos partindo ali de Guaiana, começaram a se formar o que depois nós chamaremos de coluna, quando foi se encontrar lá no Paraná, né, e outros para formar verdadeiro, né, verdadeiramente aqui, nossos prestes, né, era uma reação do Estado, pelas forças da brigada contra a tropa federal que havia sido rebelada. A vantagem da brigada foi ao ponto que foi revelada todas essas reações da tropa federal, e começou o primeiro movimento se deslocar para aqui, para o centro do Guaiana, para a região do Brasil, com a possibilidade de se refugiar na Argentina. E o governo federal, o comando das tropas, não queria que isso acontecesse. Queria prender, queria evitar que isso para lá. O coronel, então, que era o comandante da Brigada do Nordeste, que foi formado a Brigada do Nordeste, com as tropas da brigada, o Claudinho Nunes Pereira, que era comandante do regimento, recebeu um telegrama do general Rondolfo. O general Rondolfo estava aqui, no colega, comandante da região. E este telegrama foi salvo, graças a Deus, está em vários compêndios de história militar. O que diz esse telegrama? Coronel Claudinho, desloque-se com a sua tropa na região tal e impeça tal acontecimento. Pois tem toda a nossa confiança. E mais uma vez a Brigada Militar será a salvação da pátria. Isso demonstra esse detalhe da movimentação toda, né? E havia uma confiança muito grande, havia uma relação pessoal. As pessoas se conheciam e se confiavam. Falei do que se conta do total da história. O total da história deu certo por isso, esse respeito por essa consideração e essa competência, essa capacidade havia e era exercitada. O que aconteceu no Passo Sul?
No seguinte, quando se reuniram para e foram adiante, foi constituído um grupo, o 1º Regimento e, se não me engano, o 11º Corpo Auxiliar foi mandado perseguir. E eles perseguiram até o Mato Grosso. Muito bem. Não deu nada, a coluna seguiu adiante, toda a história dessa coluna, e essa tropa voltou. Muito bem, está contada a história. Porém, o sofrimento, a falta de alimentação e de condições de saúde foi muito grande. Essa tropa sofreu demais na subida para Mato Grosso e para a volta. Tanto que quando voltaram, o 11º foi praticamente dispensado pelo avião. Muito pessoal que foi perdido, separado por doença. Se essa tropa pegou o combate, foi pela doença e pelo sofrimento naquele momento. Porque hoje, quando a gente tem o conhecimento que temos hoje, que dizemos, a tropa da Brigada se deslocou de Porto Alegre para Porto Alegre, se deslocou de bom transporte. Naquele tempo era a pé e a cavalo, e tinha que levar a comida junto. E se depois morria no caminho, só está logo cortar para comer, havia esse tipo de sacrifício. E por aí nós vamos ver que a vontade do homem, a fortaleza do homem, o esforço do homem tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande. E os princípios, a hierarquia, o respeito, porque quando nós sofremos, nós temos a tendência de perder esse respeito, a busca do nosso bem-estar. Então, essa tropa sofreu muito. Isso tem que ser levado bastante em conta. É preciso também lembrar que a Revolução de 24 não começou e terminou em 24. Nós sabemos. Ela teve repercussões e ela foi adiante. Essa formação e esse conceito que a Brigada teve por essa participação levou à perseguição da coluna Prestes ao governo federal a pedir ao governo do Estado que despachasse uma tropa para ir ao Nordeste para combater essa coluna, para impedir a perseguição dessa coluna, já que no Nordeste não havia boas guarnições capazes, isso ou eram muito poucas e os espaços muito grandes. E tropa treinada, capacitada a movimentos, a grandes movimentos, era a Brigada Militar. Então é esse movimento. E a São Paulo, botar o São Paulo, mas quando a São Paulo falou, fica aí, Rio, levava tempo, é preciso ter tropa unida, forte, confiável. E lá foram, no Nordeste, o 3º Batalhão e o 10º lá no Nordeste, eles andaram por Pernambuco, Piauí, Ceará, e no Ceará, o 11º Batalhão chegou a defender uma cidade contra um ataque do Banco do Lampião. O 3º Batalhão avançou pelo interior de Pernambuco e o 10º foi à frente. Lá em Pernambuco, então, Travassos Alves contraiu o paludismo, febre de palude, e morreu lá. Conta detalhe, olha detalhe da história dessa movimentação dessa tropa. Primeiro, foram de Porto Alegre até lá em cima de navio. Quando chegaram em Santos, ainda pegaram uma série de presos tenentinos que levaram até o Rio de Janeiro, entregaram o Rio de Janeiro. Depois seguiram e desembarcaram em Recife. Daí foram a pé e a cavalo conseguido por mar, não é? Mas a gente cavalo, na verdade, era jegue. E a pé, sofrendo com o problema da comida. Queria um churrasco, queria um arroz no carreteiro, mas aqui também só tem sarapatel, como essa coisa.
tropa sofreu. A tropa sofreu muito com isso, né? Mas foram e cumpriram a missão. E o maior exemplo do respeito conquistado lá também, como foi conquistado em São Paulo, foi conquistado por onde passou essa tropa da Brigada Militar, está no trabalho feito por historiadores lá do pessoal do Pernambuco, que foi recolhido pelo historiador nosso, o coronel Hélio Bormariante, patrono da nossa academia militar. E o maior respeito está numa quadrinha recolhida lá no interior do Pernambuco, colocada naqueles versos por ela, né, que tem lá, e que demonstra como é que foi essa presença. E essa quadrinha diz o seguinte: menina, minha menina, quem te deu o vestido azul foi um soldado da bancada do Rio Grande do Sul. Então, nós não só sofremos, mas também boas amizades, pelo menos, né? Então, eu quero dizer que essa busca no cenário, né, desses detalhes é que me fascina, porque nos dá um lado humano, né? E este lado humano nos mostra a capacidade de ter uma nova, adaptada corporação, o nosso gauchismo, e montar e vencer essa grande história, que é a história política, a história nacional, onde nós estamos presentes. A minha vida brigadeira, começou lá em 1932. Meu avô era major do exército, médico, saiu da reserva, tinha terminado o trabalho de ensino, foi convocado para ser executiva, tinha posto de disposição na Brigada Militar, comissionado também de coronel, comandou o 17º Corpo Auxiliar da Brigada Militar, e na região de Muri, no combate das aulas, morreu em combate no comandante 17. Exatamente uma semana antes da morte de Apache Borges. E daí fica essa ligação com a família, muito grande, foi ligado, e hoje continua, não é? E para minha alegria muito, deixei como herança uma tenente coronel Simone, minha filha, que serviu a responsabilidade. Parabéns ao coronel Leandro Braga pelo depoimento do testemunho que se traz. Tá? Então, como o coronel Braga, nós podemos dizer que estamos extremamente bem gratificados e recompensados. Tá? E faz, inclusive, a presença de Deus na coronel. Vamos chamar a nossa cerimonialista para outorga das medalhas. Convidamos as autoridades para retornarem aos seus lugares. Como forma de materializar e preservar na memória as ações desenvolvidas no ano do centenário da Revolução de 1924, foi produzida a medalha do centenário da Brigada Militar na Revolução de 1924, contando com um grafismo que remete ao movimento tenentista e cunhando a parceria institucional entre o Tribunal de Justiça Militar, Brigada Militar e Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Os agraciados com a medalha do centenário da Brigada Militar na Revolução de 1924 foram indicados pelas 3 entidades organizadoras dos eventos desenvolvidos ao longo deste ano: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Brigada Militar e Tribunal de Justiça Militar. Por isso, os agraciados serão chamados em blocos de concessão. Assim chamamos para se posicionar em local de destaque as seguintes autoridades e personalidades: Professor Alexandre Veiga, Professor Pedro Câncio da Silva, Professor Everton Quevedo,
Professor Jefferson Teles Martins. Professora Luciana da Costa de Oliveira. Bibliotecária Marcela Troc. Professora Simone Steiner. Professora Thaís Nunes Feijó. Convidamos o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, o desembargador Coronel Mendes, o subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Douglas, para realizarem a entrega das honrarias. As honrarias serão conduzidas em todos os blocos por alunos da Escola de Educação Infantil Tio Chico, vinculado ao Departamento de Saúde da Brigada Militar. Convidamos as autoridades a retornarem ao seu lugar. Assim, chamamos para se posicionarem no local de destaque no palco as seguintes autoridades. Delegado Sandro Caron, secretário da Segurança Pública do Estado. Delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira, chefe da Polícia Civil. Perita Criminal Marta Inês Hoffman Wittmann, diretora-geral do IGP. Coronel PM Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral da Brigada Militar. Doutor Luciano Damer, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Doutor Ronaldo Skelock, presidente da Cité de Origens, apoiador dos eventos ao longo deste ano. Daniel Lopes dos Santos, diretor-presidente da IBCM, também apoiadora dos eventos ao longo deste ano. Doutora Carolina Oliveira de Lima, procuradora do Estado. Convidamos o desembargador Coronel Mendes e o chefe do Estado-Maior da Brigada Militar para entregarem as honrarias. Palmas aos homenageados.
para receberem a honraria Reitor Adriano Charini da Silva, Reitor Gelson Leonardo Reck, Doutor Corálio Gonçalves, Doutor Miguel Frederico do Espírito Santo, Doutor Tairone Lemos Michelin, Doutor Breno Reck de Souza, Doutor Tairone Ortiz, Doutor Eduardo Michelin, Doutor Antônio Carlos Matos, Doutor Milson Paim de Abreu, Coronel Luiz Hernani Caminha. Convidamos o secretário da Segurança Pública, o desembargador Coronel Mendes, o subcomandante-geral e o chefe do Estado-Maior para entregarem as honrarias. Convidamos os homenageados a retornarem aos seus lugares. Para receberem a honraria, Professor Moacir Flores, Professor Pedro Paulo Pons, Engenheiro Jorge Alberto Mazou Ubatuba de Farias, Jornalista Vera Armando, Senhor João Maldonado, Senhor César Ataídes Figueira Torres. Palmas aos homenageados. Para receberem a honraria, Coronel PM Luiz Gustavo Soares Pereira, chefe do Estado-Maior da Brigada Militar. Coronel PM Luciano Moritz Bueno, comandante do CPC. Coronel PM Jorge Dirceu Abreu Silva Filho, diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar. Coronel PM André Luiz Stein, comandante do CRBM. Professor Dr. Romeu Karnikovski. Dr. Ivo Almança, proprietário fundador da Martins Livreiro. Tenente Coronel PM Eduardo Moura Pieres, comandante do 1º BPM. Tenente Coronel PM Fábio da Silva Schmidt, comandante do 9º BPM. Tenente Coronel PM Daniel Araújo de Oliveira, comandante do 11º BPM.
Tenente Coronel PM Fabrício Rocha da Silveira, comandante do 19 BPM. Tenente Coronel PM Thales Américo Osório, comandante do 20º BPM. Tenente Coronel Hermes Volker, comandante do 21º BPM. Tenente Coronel Rosane Vargas e Silva, diretora-geral do Hospital da Brigada Militar, Porto Alegre. Tenente Coronel Rodrigo Colégio Tiradentes, de Porto Alegre. Palmas aos homenageados. Convidamos os homenageados a retornarem aos seus lugares. Para receberem a honraria, Tenente Coronel PM Álvaro Martinelli, Tenente Coronel PM Felipe Costa Santos Rocha, Tenente Coronel PM Alessandro dos Santos Famoso, Capitão PM Karine Riolon, Segundo Sargento PM Tiago Augusto Bastiani, Segundo Sargento PM Josiane Miller, Soldado Clodoaldo Leal Cardoso Filho, Soldado André Luiz Mades, Soldado Eduardo Medrida Geiger, Soldado João Paulo Farias Oliveira. Banheiro. Não tem jornalista. Policiais militares que recebem a honraria neste momento participaram da ocorrência do dia 22 de outubro em Novo Hamburgo.
homenageados a retornarem aos seus lugares. Para receberem a honraria, soldado Leonardo Valadão Alves, soldado William Duarte Arnold, soldado Ralph Pereira da Rosa, soldado Marcos Vinícius Leite Pinto, soldado Márcio Vasques dos Santos, soldado Débora Raspis, soldado Marco de Franceschini, soldado Emerson Gentil de Jesus, soldado Gustavo Rataman Costa e soldado Fernando Pagliarini de Medeiros. Palmas aos homenageados. Convidamos os homenageados a retornarem aos seus lugares. Ao ter o nome de sua entidade ou associação mencionados, convidamos o representante para que se dirija à frente para receber a honraria. Escola de Educação Infantil Tio Chico, vinculado ao Departamento de Saúde da Brigada Militar. Tenente Coronel da Reserva Alcione Rogério de Freitas. ASOF-PM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. ABECS, Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul. A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul. A Associação dos Tenentes, Subtenentes e Sargentos. A Associação dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar. Legião Altiva da Brigada Militar. Grupo MBM Seguros. Correio Brigadiano. Fundação da Brigada Militar e Clube Farrapos. Palmas aos homenageados.
convidamos os homenageados e as autoridades a retornarem aos seus lugares. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul convida a jornalista Vera Armando para fazer o uso da palavra em nome dos homenageados. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Como jornalista, como vereadora eleita desta capital, é uma honra me dirigir a todas as senhoras e os senhores. Gostaria de saudar, na pessoa do delegado Sandro Caron, secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, todas as autoridades aqui presentes. É com profunda gratidão que recebemos esta honraria alusiva ao centenário da Brigada Militar na Revolução de 1924. Este momento é extremamente significativo para todos nós. Quero também dedicar este reconhecimento à nossa valorosa Brigada Militar, que simboliza história, coragem e dedicação, e a todos que diariamente vestem a farda com honra e compromisso. Os nossos brigadianos são verdadeiros guardiões da segurança e da justiça. Mais do que um símbolo, a Brigada Militar é a personificação do compromisso inabalável com a legalidade e a proteção do povo gaúcho. Em cada momento decisivo da nossa história, ela se faz presente com coragem, resiliência e lealdade à Constituição, sempre colocando a missão acima de qualquer desafio. O legado de bravura e dedicação da Brigada Militar atravessa os séculos, consolidando-se como uma guardiã da ordem e uma defensora incansável da paz social. É uma força que nos enche de orgulho, transcende gerações e se reafirma como parte essencial da nossa identidade e um alicerce ao nosso futuro. Muito obrigada, Brigada Militar. Passamos a palavra ao professor Miguel Frederico do Espírito Santo. Vou fazer a leitura do grupo Oigado, uma moeda alusiva ao centenário da Brigada Militar do movimento, na luta contra o movimento terrorista. Essas moedas, elas serão entregues na recepção. Muitos já receberam. Tenente Coronel Álvaro Martinelli, Tenente Coronel Alexandre dos Santos Famoso, Capitão Caribe Reolon, Segundo Sargento Tiago Augusto Castro, Segundo Sargento José de Liga, Soldado Clodoaldo Leal Carlinhos, Soldado André Luiz Matheus, Soldado Marcos Vinícius Benedito, Soldado Marcos Vasco dos Santos, Soldado Emerson Ventura Jesus, Dr. Daniel Vinícius, Professora Ivânia Ultramar Sérgio, Dr. Jacques Paim Bandeira, Dr. João Moacir Ferreira, Dr. Luiz Facina, Professora Maria Lúcia Jacques de Oliveira, Professora Maria Lúcia Rodrigues, Dr. Moacir Ferreira, Jornalista Patrícia Comassola Tomé, Dr. Paulo Rogério Silva Santos, Major Pierre Brasil Alvarez, Dr. Tadeu João da Silva Industringária, Secretário da minha medalha, representante da Sicredi, do IPC, ao seu Cosme, do IPC, Mundinho Carvalho, do IPC, Valmor Moraes, também do IPC, General Patinha,
Coronel Niqueta, Coronel Gilberto, Coronel Anchieta, Coronel Bragança, Coronel Pasto, Coronel Amorim, Coronel Aizoli, Coronel Azevedo, Coronel Alves Cocheia, Coronel Bonetti, Coronel Chaves, Coronel Stein, Doutor Arley, Coronel Elmo, Coronel Guerreiro, Coronel Ives, Coronel Vladimir, Coronel Almocei, Coronel Guimarães, Coronel Fábio, Coronel Robson, Coronel André Coronel, Coronel Pedro, Coronel Everly, Coronel Coronel, Major Júlio César, Major Oscar Mestre, Coronel, Rogério, Gerson, Alves, Antônio, Sim, Maestro Reino, Grande Glória Amaçônica, do Rio Grande do Sul, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Sul. Professor Alex Caiel, da Faculdade Metropolitana, Ricardo da Rosa Soares, do IPG, Lucas Carvalho, do Tribunal de Justiça Militar, Tenente Dias, Tenente Rodrigues, Sargento Toledo, do Museu da Brigada Militar, Sargento Mariângela, do Museu da Brigada Militar, Sargento Fogo, Sargento Pedro Tequetes, do TJM, Sargento Joacir, José Bolso da Silva, Rodrigo Tessa, Coronel Fabrício de Abreu, Patrício Viola, e Pedro Roto, Diego, Nelson Pinto, Paulo Guilherme. Todos esses que foram agora nominados receberam a moeda comemorativa. E a todos eles nós agradecemos os serviços prestados à comunidade e à Brigada Militar. E peço uma salva de palmas a todos eles. Já nos encaminhando para o final deste ato solene, não poderíamos deixar de registrar e agradecer a presença das crianças da Escola de Educação Infantil Tio Chico da Brigada Militar, que mais uma vez dão relevo a este evento, e igualmente a todos aqueles que, de uma forma ou outra, tornaram possível a realização de cada evento comemorativo ao longo deste ano. Canto do hino rio-grandense. Convidamos todos para que em pé ouçamos o hino rio-grandense, que será executado em peça solo também pelo servidor e saxofonista Carlos Roberto. Em nome do presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e do Comando-Geral da Brigada Militar, declaramos encerrado o presente evento, agradecendo a presença de todos, desejando desde já boas festas de final de ano. Uma boa tarde a todos.